Eu sempre quis entender por que a data do carnaval muda todo ano. E fui atrás. A data do carnaval é determinada com base no calendário da Igreja Católica e os elementos variáveis são as datas estabelecidas para a Páscoa, a mudança das estações do ano, o calendário lunar. A festa marca o período de liberdade anterior à Quaresma, intervalo de 40 dias até a Sexta-feira Santa, 2 dias antes da Páscoa. Mas como calcular a data do Carnaval? 7 dias antes da Páscoa é celebrado o Domingo de Ramos, início da Semana Santa, que terminará com a ressurreição de Cristo na Páscoa. Exatamente 40 dias antes do Domingo de Ramos é a terça-feira de Carnaval. Sendo assim, a folia é celebrada 47 dias antes da Páscoa, ou seja, 7 domingos antes da Páscoa. A Páscoa é celebrada no primeiro domingo após a primeira lua cheia do equinócio de primavera no hemisfério norte e aqui do equinócio de outono no hemisfério sul. Em 2026, a terça-feira de Carnaval será dia 17 de fevereiro. Uma pergunta que ainda fica: qual a ligação do Carnaval com a Páscoa? A Igreja Católica definiu os dias de Carnaval no Brasil e no resto do mundo como um período de preparação e despedida dos prazeres carnais antes do início da Quaresma. 40 dias de preparação com jejum, abstinência, recolhimento e oração. A relação entre o carnaval e a igreja baseia-se no calendário litúrgico e a palavra carnaval está ligada ao latim carnis levare, que significa retirar a carne. Mas qual a ligação do carnaval com a Páscoa? As celebrações carnavalescas têm raízes pagãs, como as saturnálias romanas que envolviam excessos. Como a Igreja Católica não conseguia eliminar essas festividades, incorporou-as ao calendário, canalizando a necessidade de celebração para um momento específico, antes do recolhimento quaresmal. No Brasil, o carnaval foi trazido pelos portugueses no século XVII e inicialmente seguia a lógica europeia de ser um adeus aos prazeres antes da penitência. Entendido isso, me veio à memória os célebres personagens da comédia dell'arte e as músicas sobre eles, que foram tão representativos nos antigos carnavais. Colombina, Arlequim, Pierrot. Colombina dividida entre o amor puro de Pierrot e sua paixão por Arlequim. Arlequim representando a alegria e a diversão. Pierrot, o palhaço triste, apaixonado e ingênuo, vivendo um amor contido por Colombina. Pierrot Apaixonado é uma famosa marchinha de carnaval de 1936, fruto da parceria entre Heitor dos Prazeres e Noel Rosa, que ajudou a finalizar a letra, transformando-a de uma marcha triste em um clássico. O Pierrot, tradicionalmente o sofredor romântico, acabou chorando por causa da Colombina, mas logo a situação se inverte. Rejeitado e vendo a amada preferir o Arlequim, ele busca consolo na farra e na bebida. Isso mostra que até as maiores tristezas podem ser superadas com leveza, especialmente no contexto do carnaval. Para não ferir direitos autorais, eu estou colocando essa letra dessa música com outra melodia para dar um toque diferente, mas se vocês quiserem cantar como vocês conhecem essa música, tudo bem, tá bom?
Um perro apaixonado, que vivia só cantando, por causa de uma colombina, acabou chorando. A colombina entrou no botequim, bebeu, saiu assim, dizendo: Pierrot, cacete, vai tomar sorvete com Arlequim. Um grande amor tem sempre um triste fim. Com o Pierrot aconteceu assim. Levando esse grande chute, foi tomar vermute com amendoim. Pierrot alegre a cantar, caiu na farra para se distrair. Depois dessa desgraça, pegou na taça e começou a rir. Outra música baseada nesse triângulo amoroso é Máscara Negra. Máscara Negra nasceu numa noite de junho de 1964, quando numa conversa com um amigo, Zequete teve a ideia de uma canção. Num baile de carnaval, um Pierrot se apaixonava, vivia momentos de enlevo, mas nos últimos acordes da orquestra perdia de vista sua amada. No carnaval seguinte, o casal se reencontrava. E aí, a colombina, também saudosa e apaixonada, se descartava do Arlequim com quem foi ao baile, e o romance tinha final feliz. Desenvolvendo uma letra inspirada na atmosfera de mistério e romance, comum dos bailes de carnaval, onde pessoas se disfarçavam para viver paixões, Zequete acabou por inverter a lógica tradicional da comédia dell'arte. Na letra de Máscara Negra, o compositor faz com que o Arlequim acabe chorando por Colombina, enquanto o Pierrot, o palhaço triste, no reencontro com sua amada, aproveita o clima de carnaval para beijá-la, sem ser levado a mal. Para finalizar sua música, Zequete buscou a ajuda de Hildebrando Pereira Matos. Há controvérsia sobre isso até hoje. Foi concluída em 1966 para o Carnaval de 1967. O nome Zequete veio do apelido de infância Zé Quieto ou Zé Quietinho. O nome de batismo do compositor era José Flores de Jesus. E aí, a letra original de Máscara Negra. Quanto riso, quanta alegria, mais de 1000 palhaços no salão. Arlequim está chorando pelo amor da colombina no meio da multidão. Foi bom te ver outra vez, tá fazendo um ano, foi no carnaval que passou. Eu sou aquele Pierrot que te abraçou e te beijou, meu amor. Na mesma máscara negra que esconde o teu rosto, eu quero matar a saudade. Vou beijar-te agora, não me leve a mal, hoje é carnaval. Minha história de carnaval me reporta a minha infância. Aprendi anos mais tarde, ouvindo e contando histórias, que as nossas lembranças vão sendo construídas por alguns recortes da realidade e muito da imaginação. O que vejo quando a memória dessa época é revivida não traz certeza nem a cidade nem o clube, mas para não complicar muito, deixo por conta de um clube americano, o Rio Branco, na década de 60. Eu tinha em torno dos 10 anos. Lembro de meu pai me levando para uma matinê de carnaval. Não estava fantasiada nem nada, mas lembro bem que o barulho da música daquele lugar era intenso. E os recursos empregados para animar ainda mais a folia eram as serpentinas, os confetes e o lança-perfume, que naquela época era tolerado nos bailes de carnaval, tanto dentro como fora dos clubes. Numa determinada hora, dançando e pulando no meio do salão,
Senti que um bom punhado de confetes havia sido arremessado na direção do meu rosto, da boca e dos olhos. De óculos desde os 5 anos e meio, também estava com eles nesse dia, e ao tentar me livrar daquela agonia que me incomodava pra caramba, levei a mão aos olhos e, como não estavam colados em mim, foram pro chão. Atirando-me em busca daquilo que me permitia enxergar e, consequentemente, não enxergando muito bem, cheguei ao chão, ficando ajoelhada com as 2 mãos à procura do meu tesouro precioso, os meus óculos. Felizmente caíram bem perto, ninguém pisou neles. Consegui recuperá-los com a ajuda do meu pai, que não sei como apareceu ao meu lado, me salvando daquela enrascada. Daí, a minha resistência durante muitos anos e até hoje em voltar a esses dias de carnaval, dentro de clubes ou em qualquer outro ambiente que me trouxessem de volta as lembranças daquela fatídica matinê. E, desta vez, a temática para o mês de fevereiro é uma lembrança dos aniversariantes durante o carnaval. Ou em outro lugar longe nos dias de carnaval. Eu sempre tive bastante afinidade com carnaval por causa da família da minha mãe. Eu tenho 2 tias que sempre bordaram fantasia para mim, participavam de bloco, disputavam troféu, enfim. Eu gostava de carnaval assim até mais ou menos os meus 15 anos, quando eu ia no clube na matinê, porque eram marchinhas, eram aquelas músicas da Xuxa, axé, então assim era bem tranquilinho, né? Bem na paz. Depois de adulta, eu fui acho que 1 ou 2 vezes e não gostei muito, achei que era muita bagunça, gente bêbada, né? Na época até eu não bebia, não curti muita coisa não. Mas a minha história engraçada, na verdade, aconteceu muitos anos depois. Quando eu já tinha casado com o Rafael, a gente já fazia mais ou menos 1 ou 2 anos que estava casado, e a gente resolveu num dia de carnaval, vamos descer para a praia. Só que foi o maior entrevero da nossa vida, porque a gente levou 8 horas para chegar na praia, a gente ficou com o carro parado ao ponto de desligar o carro ali em Taubaté, na Serrinha de Taubaté, e ficar parado lá, porque eu simplesmente não andava, né? E chegando na praia, pior ainda, não se tinha espaço para movimentar. Então eu brinco que carnaval agora é só dentro de casa, no máximo vendo pela TV.
A Sueli é uma querida. Conheci nos encontros do nosso grupo de WhatsApp, os CPs, OPs e DIRs felizes da vida. Nunca trabalhamos juntas, mas nos sentimos muito bem quando isso é possível. Ela participa dos meus vídeos calendário desde que comecei a pedir para comentar em fotos e depois contar em suas histórias. Desta vez, sou eu quem vai narrar a história dela e do meu jeito. Obrigada, Sueli, mais esta vez. Nos anos em que eu estava casada com filhos de 8 e 10 anos, eu e o marido trabalhávamos todos os dias e noites de carnaval. Naquela época, a gente pagava espaço dentro do salão, nos clubes e colocávamos barracas de venda de artigos carnavalescos. Todos os anos, os clubes esperavam o nosso contato. Como era cansativo, mas como era gostoso. Eu me divertia demais, fazia amizades. Durante o dia, levava minha mãe e filhos juntos. Que saudade, até dói. Eu era muito feliz, tão simples, cansativo, mas a felicidade habitava em mim. Mas tudo passou, e aqui estou para contar os fatos com lágrimas nos olhos pelas lembranças. Tem outra, de quando eu era adolescente. Sempre no meu aniversário, eu e minha mãe íamos para Bebedouro, onde a irmã da minha mãe morava e era minha madrinha. Esse era o único passeio que eu participava e com muita alegria. Era a minha viagem anual e a gente ia de trem. Eu e minha mãe adorávamos ir para lá. Eu, como filha única, me juntava com 3 primas e 2 primos, que delícia! E quando coincidia, carnaval, era ainda maior a alegria. Festa na praça. Fevereiro, fevereiro. Queridas colegas, professoras da rede, especialistas, como é lindo fevereiro. Esse mês de fevereiro tem um significado muito importante para mim. Foi o mês que eu vim à vida e comigo toda uma programação que Deus planejou e que eu acredito ainda estar cumprindo. Como eu posso falar de fevereiro? Lembrando algumas músicas carnavalescas. Quanto riso, oh, quanta alegria, mais de 1000 palhaços no salão. Alecrim está chorando pela sua Colombina, no meio da multidão. Quantos carnavais, quantas fantasias, que nem todas eu tenho as fotos em mão aqui no momento. Cleópatra, Malandro, Odalisca, quantos blocos, quantos carros alegóricos. Fevereiro, 19 de fevereiro, é o meu dia, início da minha vida. Nasci numa sexta-feira de carnaval, como conta minha mãe, ou contava, no Hospital Padre Albino, em Catanduva, na cidade de Catanduva. Esse hospital ficava situado na Rua Maranhão. Lá da base, perto do hospital, desciam os carros alegóricos e os blocos. E minha mãe dizia que do quarto comigo, onde eu estava recém-nascida, ela escutava a seguinte música: há quanto tempo não tenho onde morar, se é chuva apanho chuva, se é sol apanho sol,
Sinceramente, para viver nessa alegria, eu preferia ter nascido caracol. Levava a minha casa nas costas muito bem, não pagava aluguel, nem luvas a ninguém. E aí afora vai esse mês de fevereiro. Não é viver nesta alegria, é viver nesta agonia. Casei no mês de fevereiro, no dia 3 de fevereiro de 1973. E quantas coisas importantes aconteceram nesse fevereiro. O meu filho nasceu no dia 25 de fevereiro de 1981. Quantos passeios, quantas viagens se concretizaram nesse fevereiro. E ainda se realizam, se concretizam, não é mesmo? Porque a vida ainda floresce em mim e fevereiro está aí. E se falar ainda da minha profissão, vim para o Agostinho Pátaro, EMEI Agostinho Pátaro, onde conheci a Regina no início de fevereiro. Eu acredito que deve ter sido 6 de fevereiro, não me recordo muito bem. Designada como vice-diretora efetiva, vim em 1997. E ali eu acabei cumprindo o restante da jornada e me aposentei. Fui muito feliz. Quantos carnavais proporcionei às crianças? Elas cantavam, dançavam naquele salão, jogavam serpentina, confete. E aí eu também trabalhei ali. Fui muito feliz, como já disse anteriormente, com todos os funcionários e os profissionais especialistas. Foi uma grande realização. Aí a Ângela voltou, nos aposentamos juntos e finalmente, para minha grande conquista, eu me aposentei no dia 2 de fevereiro de 2010. E estou aposentada até agora. Lógico que a gente sente saudades, mas enfim, é uma conquista. Fevereiro a fevereiro, quanta alegria você me trouxe. E falando ainda um pouco mais de fevereiro, todas as minhas escolhas na rede municipal foram em fevereiro. Quando eu ingressei como vice-diretora na escola Padre José Narciso Vieira Ehrenberg, onde também comecei minha vida profissional na rede como professora, foi em fevereiro. Ali também, no Padre José Narciso Vieira Ehrenberg, fui designada logo em fevereiro a exercer a função de diretora substituta, porque a Vera, diretora, aposentou-se. Foi um grande aprendizado ali na minha vida. Então, fevereiro marca profundamente os meus dias com muitas lembranças, muitas alegrias. E agora, em fevereiro, quando eu completei 50 anos de casada, fiz uma recepçãozinha, uma missa, e fevereiro, com muita alegria, com toda a família reunida, fevereiro. E mandei fazer um álbum, que agora, esse fevereiro desse ano, estou acabando de montar o álbum junto com o fotógrafo.
É isso aí. Viva fevereiro! Só para esclarecer um pouco melhor, eu fiz minhas bodas de ouro em 2023, né? E agora que eu tô completando o álbum das bodas. É legal, porque a gente vai revivendo cada momento com muita emoção, né? Mas fevereiro. Então, eu acho que fevereiro ainda vai ter muita coisa boa para mim. Beijo grande, obrigada pela lembrança. Eu nasci em fevereiro, mês de verão intenso e de carnaval. Carrego o sol na pele e a liberdade na alma. Sou feita de riso fácil, de coração quente e de vontade de viver o agora. Trago em mim as cores, a música e o movimento de quem sente tudo com intensidade. Tenho leveza, mas também profundidade. Sei celebrar a vida, mas sinto cada emoção com verdade. Fevereiro não é só o mês em que nasci, é o meu estado de espírito, e por onde eu passo, deixo um pouco da minha luz. (2010) Amigos sentados numa mesa de bar, e aí decidimos formar um bloco. Que nome nós vamos dar para esse bloco, né? Para o pré-carnaval com a City Banda? Não, deixa eu pensar. Aí o outro lá na ponta da mesa. O quê? O que você falou? Enquanto isso as pessoas pensando. O outro, você falou alguma coisa? O quê? Não falei. Aí de repente alguém diz: o bloco do o quê? E aí foi uma gargalhada só. Na véspera, né, do pré-carnaval, foi feito à mão, fiz à mão, desenhei as letras do o quê. E a gente combinou de ir com blusa branca. E aí a gente colocou um contact o quê na roupa. E foi aí que nasceu a nossa diversão com as fotos que estão aparecendo aí, né? Para surpresa, encontrei um ex-aluno também da faculdade e ele gostou tanto da ideia que colou no próprio Jeep dele o quê? Foi uma risada só. E assim a gente brincou o carnaval, o pré-carnaval daquele ano de 2010. É isso aí, amigo é para essas coisas. Oi, Rê. Boa tarde, tudo bem? Ai, Rê, é tanta coisa, foram todo mundo pra praia e eu fiquei aqui sozinha. Mas eu vou te contar a historinha. Não é tão assim comprida, mas foi uma história bonita na minha vida. Que depois que eu me separei do pai das crianças,
Aí apareceu esse namoradinho, ele fazia SpaceX na época, tinha 19 anos, olha, eu já tinha uns 28 por aí, eu me separei jovem, a Thaís tinha 2 aninhos, aí esse namoradinho encarnou comigo, Marcos Antônio, o nome dele, Marcos Antônio Hansen, um sobrenome meio alemão, né? H-A-S-S-E-N, Hansen. Então, aí eu levei assim mais na brincadeira, né? Porque eu via que ele era mais jovem, eu fiquei até com medo. Eu falei, ixi, não vai dar certo não, eu vou envelhecer primeiro e esse menino do lado, nem pensar. Mas bobeira, na época eu pensava assim, talvez tivesse dado certo, eu não deixei. Eu morava num apartamento ali na Dona Júlia e ele começou a frequentar meu apartamento, saía de madrugada do SpaceX, fugia com o Jeep de lá do exército para me ver. Olha que loucura! Aí eu me senti uma adolescente, né? É assim! E aí teve esse bailinho lá, o baile que tem todo ano no Círculo Militar. Então eu fui com ele vestida a caráter, de porcina, e ele de senhorzinho mal. A gente foi entrevistado até, que tinha um repórter, eu não lembro na época de onde, devia ser de alguma rádio, eu não sei se era de TV ou rádio. Eu sei que veio perguntar, fez um monte de perguntas, eu não lembro direito as perguntas. Aquelas perguntinhas bobas, ai, como você tá se sentindo de porcina, não sei o que, vestido. Fui mesmo desse jeito que você colocou. Nossa, Regina, até parece que você tava lá. Oh, minha amiga. E essa é a minha historinha. E você acredita que eu sinto saudades dele até hoje? Ele casou-se, foi para Americana, que era a terra dele, que eu morei 5 anos em Americana. E ele foi embora para Americana, casou-se com uma menina que era filha de um dono de têxtil lá, porque lá em Americana tem muitas lojas, muitas fábricas, têxtil, né, tecido. E aí eu sei que ele casou-se e ainda ele veio mais uma vez me ver com um filhinho. O menininho chamava William. Depois nunca mais eu vi. Aí eu decidi, né, eu já estava decidida que não queria mesmo. E aí ele casou-se, aí piorou mesmo, que aí eu não ia querer homem casado. É isso, essa é a minha historinha. Obrigada, Regina. Beijo, minha amiga. Fica com Deus. Bem, como eu sou uma pessoa muito carnavalesca, ou era na verdade, né, gostava muito de carnaval, a gente sempre ia aos salões, né, nos dias de carnaval, nas matinês, e eu estava grávida do meu primeiro filho, que nasceu em abril, e acho que eu estava de 7 meses, ou para 8º mês, e eu pulei tanto, que eu ganhei, sabe aquelas chupetas de plástico enorme, todo mundo ganhou troféu, ganhou de fantasia, de não sei o que. Aí eu simplesmente fui homenageada por conta de estar de 8 meses pulando carnaval. Isso há 50 anos atrás. Olha.